pessoal, todos bem? No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma lista de filmes que eu andei vendo nos últimos tempos. Vem comigo? Antes de mais nada, os recadinhos de sempre na descrição desse vídeo, links de interesse para você seguir nas redes sociais. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo de hoje. Eu andei aí assistindo vários filmes que já fazia um tempo aí que estrearam, mas eu resolvi assistir e trazer aqui pra vocês um compilado com algumas observações, o que eu achei, sinopses e tudo mais. E eu vou começar com A Empregada. Eu sei, eu demorei muito pra assistir o filme da Empregada, mas eu vou ter que falar pra vocês que eu amei esse filme. Eu achei ele muito bom, de verdade. Eu achei que eu não ia gostar por causa dos comentários que estavam rolando aí, os tititi, os kikiki. E acabou que o filme me surpreendeu. Ele tem alguns plots que são bem interessantes mesmo. E eu não vou trazer as polêmicas, tá, gente? Eu não gosto de falar sobre isso no canal, mas a gente sabe sim das polêmicas da atriz principal do filme, mas a gente vai deixar esse assunto de lado e vamos focar só na história do filme, que é baseado no livro de mesmo nome, da autora Freida McFadden, que conta ali a história da Millie, uma moça que está em busca de uma oportunidade de trabalho para cumprir requisitos da sua condicional, porque ela foi acusada de desviver um jovem na faculdade. E aí ela precisa dar um jeito de recomeçar sua vida. E acaba caindo no que parecia ser a oportunidade de trabalho perfeita, com um casal muito rico, os Winchesters. Amanda Seyfried faz aqui o papel da esposa, a Nina, que tem também uma filha, e temos o seu marido, Andrew. Logo no início, a Millie consegue o trabalho e passa a morar na casa, e a gente percebe que a Nina ela é meio desequilibrada e passou aí por alguma situação extrema no passado. Mas a gente só vai descobrir depois, através não só das ações dela, mas também pelo depoimento e fofoca lá das outras mães, dessa roda social que eles vão aí soltando uma coisa ou outra sobre ela. E a Millie acaba sabendo, mas eu chego já nesse tópico. Existe na trama um outro personagem, o jardineiro Enzo, que parece por muito tempo um cara bem esquisito, psicopata, que tá ali pra distrair a gente de quem é realmente o problema, fazendo aí a gente pensar qual que é o papel dele no meio disso tudo, até porque ele não tem muitas falas, só aparições bem bizarras. De cara eu posso dizer pra vocês que o que mais chama atenção no filme é o fato de ele ter plot twists. A gente passa boa parte do filme achando óbvio do que causou esse desequilíbrio da família principal, mas não é bem assim. Ele é construído que a Nina é louca, que ela tentou afogar a filha e devido a isso ela teve que passar por meses de terapia e reabilitação, mas ela não volta ilesa disso. Ela voltou com vários problemas, né? Ela voltou totalmente diferente, sequelada e não é pra menos. E esses problemas ficam evidentes quando ela diz pra Millie fazer uma coisa e depois diz que não pediu nada e vai meio que implicando com ela. E do outro lado a gente tem um marido que segura as pontas, que é admirado pelas outras mulheres. Principalmente o filme foca muito no fato dele ainda estar com a Nina, apesar de tudo o que ela faz. Ou o que ela fez. E a Millie vai ali se encaixando nesse esquema familiar aos poucos, né? Ela tem uma paciência admirável, porque eu no primeiro grito que a Nina me desse, eu juro, eu já tinha ido embora. Mas também dá pra entender ali os motivos da Millie de ficar, porque ela realmente precisa desse trabalho. Inclusive, a gente descobre que ela sim realmente desviveu uma pessoa, mas foi em legítima defesa porque ele estava tentando abusar da amiga dela. Mas aí a menina, em vez de apoiar a Millie, acabou deixando ela se ferrar e por isso ela tá na condicional e etc. Eu vejo a Millie como uma final girl. Eu realmente gostei do personagem dela, em partes, né? Em partes porque, claro que em determinado momento a Millie acaba tendo um envolvimento com o marido da Nina. Essa parte clichêzona, não gosto, mas era óbvio que ia acontecer. Mas ela é uma peça-chave para a conclusão da história. E é bem mais do que vocês podem imaginar. E aí, né, nessa parte aí do plot da Nina, a gente descobre como ela conheceu o marido dela, como ela foi parar naquela mansão, se a filha é dele também ou não. O que levou ela a afogar na própria filha. Então o filme lá pra metade pro fim, ele vai explicando pra gente todos esses contrapontos, e a gente vai entrelaçando a história e entendendo realmente quem é o vilão da história, quem é o jardineiro e o que realmente é a Nina, porque até então a Nina é tida só como uma louca, mas não é bem assim. E ela vai usar a Millie em determinado momento da história pra ter a sua liberdade.
E eu não vou dar mais detalhes porque eu quero que vocês assistam e eu não vou dar spoilers nesse vídeo. Então vamos pro próximo filme que eu assisti. Eu assisti o Mortal Kombat 2. Ele é melhor do que o primeiro filme, mas o meu xodozinho continua sendo Mortal Kombat de 95, gente. E eu vou aqui contar pra vocês um pouquinho do que eu achei desse Mortal Kombat 2. Ele oferece muito fanservice, tem personagem ali no quilo, os que vocês puderem imaginar aparecem nesse filme. Então você tá bem servido de personagens. E falando de personagens, eu acho que a escolha do Johnny Cage foi muito boa. Esse ator do The Boys, ele é muito carismático pra esse tipo de papel, acho que casou super bem. Eu não tenho, assim, nenhum personagem de destaque além dele, tipo assim, tem o Scorpion, o ator que faz o Scorpion, que foi o mesmo do filme anterior, eu gosto dele, gosto bastante. A Kitana é muito bonita, mas também é só isso, não tem nada tão extraordinário. E a gente já viu que o filme foi muito promovido em cima da imagem dela e da Jade. E ok, elas são personagens que aparecem bastante na história, acho que elas são realmente as relevantes, na minha opinião, assim, no final das contas. Diferente do primeiro Mortal Kombat, uma das críticas, né, do primeiro Mortal Kombat foi que eles tentaram enfiar a goela abaixo um personagem que não existia na franquia, que foi o Cole Young, mas ele não conseguiu vingar, né? E aí, ele até aparece no 2, mas ele não é um personagem de destaque. Realmente, o Johnny Cage aqui é como se fosse o centro da história. O Liu Kang, tadinho, eu não gostei, gente, do personagem do Liu Kang nesse filme. Eu não tenho lembrança. Ele aparece talvez no primeiro filme, mas eu não lembro agora, que faz tempo que eu assisti. Mas falando só desse filme, eu não gostei do personagem dele. Ele é meio mortinho, meio sem graça, sabe? E o poderzinho de fogo dele nos efeitos ficou muito tosco. Então, não gostei. Não. Ainda o de 95, ele é melhor. A premissa do filme é que a gente já conhece o mundo de Outworld, liderado pelo Shao Kahn, tentando vencer os torneios do Mortal Kombat para dominar a Terra. O que mais pega nesse filme é que as lutas são muito capengas. A coreografia parece quando a gente é criança e vai brincar de lutinha. Tem uma cena que me marcou muito quando vou mostrar pro Johnny sobre os outros lutadores. Tá lá o Liu Kang treinando, a Sonya e mais alguém que agora eu esqueci. E nada com nada, parece só que eles são aqueles doidinhos do centro, sabe? Que perseguem a gente, pois é. E o poderzinho do Liu Kang, como eu falei pra vocês, o foguinho saindo, é muito tosco. Inclusive, esse personagem é muito apagadinho no filme, sem graça. Uma coisa que eu curti lá no começo do filme é que eles deram uma introdução na Kitana, mostrando como que o Shao Kahn dominou Edenia, matou o pai dela e ficou com tudo de lá, inclusive a esposa. E esse background serve aí pra contar, inclusive, o que é essa guerra de Mortal Kombat e as regras do torneio. E Edenia, pra quem não sabe, é o reino da Kitana, dos deuses e tal. No 10º torneio do Mortal Kombat, o Shao Kahn venceu e, como as regras dizem, um reino vai dominar o outro que perder. E falando de luta, eu devo dizer que algumas delas não tem conclusão, começa e fica por isso mesmo. E me incomodou alguns personagens não matarem outros só por roteiro. Coisa que a gente não via nos antigos, e eu senti falta desse aspecto de tensão. Será que um personagem vai morrer? E foi meio broxante, já que Mortal Kombat é um torneio brutal e fatal. Tem luta que sim tem conclusão, por exemplo, a luta da Sonya versus a Sindel. Aquela ali foi muito legal. No mais, é um filme divertido, dá pra assistir pra passar um tempo, dá pra dar umas risadas e tudo mais. Mas não espera nada além disso. Eu sei que tem quem gostou bastante, etc. Mas no meu caso, nem o fanservice conseguiu me conquistar. Agora vamos pro próximo. Todo Mundo em Pânico 6. Esse foi o filme mais recente que eu assisti. Gente, eu esperava mais. Eu sou louca por Todo Mundo em Pânico, eu amo. Todo mundo, acho, né? Deu muita risada com as piadas deles, as referências de filmes de terror e tudo mais. Esse filme, ele tentou atirar para muitos lados. Então, se você, por exemplo, não é uma pessoa que acompanha muito cinema ou sabe referências de terror ou de filmes que estão muito em alta, fica um pouco difícil de acompanhar aí o que eles estão tentando fazer com Todo Mundo em Pânico 6. Mas tudo mais, assim, eu vou logo dizer, eu não ri tanto quanto eu esperava que eu fosse rir, mas eu fiquei feliz de estar assistindo porque me veio aquele gostinho da minha adolescência, da minha infância, né, porque eu era criança ainda. E assim, pra mim foi muito bom relembrar os atores, os personagens. Gostei muito, eu achei dublado, então gostei muito que eles permaneceram com os mesmos dubladores daquela época, da primeira dublagem. E faz toda a diferença, gente, toda a diferença. Agora dá pra perceber que das duas uma, ou as piadas que eram feitas antes não tem mais graça, ou não se sabe mais fazer piadas
nos contextos atuais. Eu ainda tô tentando decidir qual foi o erro das piadas desse filme que não me fez rir. Eu não sei se eu tô amargurada, mas, gente, eu não rio tanto que eu queria ter rido. Mas bora lá falar um pouquinho sobre o que acontece no filme. Aqui nós temos um filme que homenageia a saga e brinca literalmente com os personagens. É um filme que sabe que é um filme. E se utiliza ali muito de metalinguagem o tempo todo. Ele introduz velhos conhecidos da franquia, o Quarteto de Ouro, a Cindy, a Brenda, o Short e o Ray, encaixando eles em filmes mais atuais de terror. A Cindy, por exemplo, é a Laurie da nova trilogia do Halloween. A Brenda é a Ma. Já o Short vai chegar ali na universidade como se ele nunca tivesse nem saído de lá. Na verdade é isso que ele fala, que tá há anos na universidade. Eu não sei dizer pra vocês que referência foi essa, eu realmente não consegui pegar. Já o Ray, ele está ali inserido na história de Pecadores, que é aquele filme lá de vampiros, que é maravilhoso, eu amo esse filme. E aí o que acontece? Ele vai na igrejinha lá dos pecadores, né, desse filme, e ele vai dar o seu depoimento dizendo que ele é ex-gay. Só que quanto mais ele tenta se justificar porque que ele é ex-gay, mais gay ele fica. E, gente, essa cena foi maravilhosa. Essa foi uma das partes que eu gostei muito do filme. Além deles, outros personagens também retornam. A Gale, o Duff e aquele personagem do pintinho do primeiro filme, mas eu esqueci o nome dele, juro. E claro, o nosso assassino favorito de todos, o Ghostface. Além do núcleo antigo, eles também inseriram novos personagens aos moldes da nova geração. Pense no povo chato, e eu sei que isso foi intencional, eles serem chatos no filme, porque foi realmente para cutucar os jovens. O final deixa isso muito claro. Mas a questão é que os atores da nova leva são realmente muito ruinzinhos, eu não curti, faltou um tempero neles. Mas a dublagem do filme tá muito boa. Falou muito também que a galera esperava ali umas piadas canceláveis, porque eles disseram que iam cancelar o cancelamento. Mas eu vou falar aqui pra vocês que, sinceramente, isso não foi um termômetro pra mim, pra eu gostar ou não do filme. Isso pra mim foi o de menos. Eu queria realmente ver as referências a outros filmes, que Todo Mundo em Pânico é um prato cheio disso, sempre foi. E nesse aqui não seria diferente. Inclusive, vou falar aqui pra vocês algumas referências que aparecem. Pecadores, A Substância, Pânico, Guerreiras do K-Pop, Branquelas, A Morte do Demônio, Megan, A Wandinha, Halloween, Ma, A Hora do Mal, Bailarina do John Wick, até mesmo eles aparecem jogando o DBD. Eu achei um máximo. Enfim, Todo Mundo em Pânico 6 agora é uma homenagem ao que foi, né, os primeiros filmes de Todo Mundo em Pânico. Inclusive, é bem interessante que eles têm uma DR interna lá, os 4 principais, que ficam se perguntando assim, e por que vocês toparam fazer o 3 e o 4? Vocês traíram a gente, não sei o que. Elas falam, porque me ofereceram muito dinheiro, porque não sei o que. Enfim, eles ficam tendo essa DR, e é muito interessante, porque ao mesmo tempo que eles estão falando do filme, eles meio que estão se alfinetando, assim, entre eles. Então, assim, é muito bacana essa metalinguagem, é muito bacana essa mistura de realidade com ficção. E eu ouvi falar que o filme ele ia ter um final diferente do que teve. Tipo assim, a gente sabe que no final do filme, basicamente é o assassino dando cabo ali de quem ele quer tentar dar cabo e às vezes fugindo. E nesse daqui, o foco foi mais nos personagens centrais mesmo. Eles se livrando aí da leva de nova geração de Todo Mundo em Pânico e ficando só eles. E assim, eu achei o máximo. Pra mim, eles estavam assinando, estamos oficialmente de volta. Então, talvez tenha aí um Todo Mundo em Pânico 7. Vamos esperar. Eu espero que sim, apesar de eu não ter rido tanto, eu achei que foi o máximo. E vamos falar também de cinema nacional. Assisti o filme da Larissa Manoela, Traição entre Amigas. E vou falar pra vocês que ele é um filme bem tranquilo de assistir, não tem nada de extraordinário. Ele é baseado ali no livro da Thalita Rebouças e eu vou contar mais ou menos pra vocês o que acontece na história. No filme, temos a história de 2 amigas, a Penélope e a Luísa, que têm 2 personalidades completamente diferentes, assim como sonhos também. A Penélope é mais agitada, extrovertida, sem filtro, entregue mesmo às coisas da vida. Já a Luísa, ela é mais tímida, insegura, retraída e apaixonada por um boyzinho da escola delas ou é faculdade. Elas estão no último ano de alguma coisa lá e eu acho que é da escola. Mas a insegurança da Luísa impediu ela de avançar com esse crush e a Penélope acaba ficando com ele. E a amizade das duas fica abalada e cada uma vai para um lado viver sua vida. A Penélope vai para os Estados Unidos viver o seu sonho de atriz da Broadway. E a Luísa começa na carreira musical, soltando uns vídeos pro YouTube e ganhando visibilidade. E no meio aí desse contexto da realidade de cada uma coisa em comum acontece. As duas ficam grávidas. A Penélope acaba conhecendo uma pessoa e engravida.
mas ela tem um relacionamento homoafetivo com uma mulher. E a Luísa, no caso, acaba se envolvendo com um cara que era casado, mas ela não sabia. Depois ela descobre, porque ele usa a desculpa de que ela é uma pessoa doente, e ela acaba sensibilizada e fica presa nesse relacionamento tóxico. Não façam isso, meninas, não façam. E aí ela depois acaba engravidando e conta pra ele que tá grávida e ele quer levar ela pra uma clínica de aborto. Só que ela, antes disso, acaba indo lá na cidade onde mora a esposa dele e ela ia lá com a intenção mesmo de rasgar quem era ela, porque ela tá com muita raiva, porque ele não tinha só um caso com a Luísa, ele tinha um caso com outra pessoa também que trabalhava com ele. E aí ela ia contar tudo pra esposa dele, só que quando ela chega lá, vê que a esposa tem filhos e tal, e ela acaba desistindo. Penélope também vai pra uma clínica de aborto pra decidir se fica ou não com uma criança. No fim das contas, cada uma toma sua decisão e elas acabam se reencontrando mais pra frente. A Penélope volta pro Brasil, encontra a Luísa e elas acabam ali aos poucos se reaproximando e retomando a amizade de anos que já estava abalada. Não vou dar o spoiler de quem que fica com o bebê ou não, vou deixar vocês assistirem pra descobrir. Quando eu achei que nada de terror poderia me impressionar, eu assisti um filme que me deixou de boca aberta. E eu estou falando de Obsessão. Basicamente, eu comecei a assistir o filme despretensiosamente, porque ele tinha acabado de sair e eu tô com a intenção de acompanhar os lançamentos. Pois bem, achei que era uma história morna no começo, nada demais, até que do nada, um rapaz está apaixonado por uma garota muito bonita e ele acaba indo numa lojinha, compra uma espécie de brinquedinho que toca uma musiquinha e você faz um desejo. Eis que ele deseja que ela se apaixone por ele. O que ele não esperava é que ia dar muito errado. E é aí que o filme pega a gente. A atuação da menina é extremamente convincente e perturbadora. Chega a ser até incômodo você ficar olhando as cenas. Tem coisas bastante nojentinhas, mas tem cenas bastante pesadas. E a mudança de humor drástico dela lutando com essa entidade que possuiu seu corpo é surreal, gente. O filme é muito bom. Em Obsessão, um jovem que se chama Bear é romântico e incorrigível, né? Trabalha numa loja de música e discos. Mas um dia ele compra um brinquedinho aí conhecido como One Wish Willow, como se fosse um salgueiro de desejo, um palito dos desejos, tipo isso. Que concede a ele um desejo e ele pede pra ganhar ali o coração da sua querida crush, a Nikki. E ele recebe exatamente o que pediu, mas não da forma que ele imaginava. E é muito perturbador ver ele tentando levar a vida normalmente, interagir com os amigos dele, ir pro trabalho, sabendo que tem uma maluca que tá esperando ele arduamente em casa. Tem uma cena, gente, eu não vou dar spoiler, mas tem uma cena que ele vai trabalhar e deixa ela em casa e, tipo, ela literalmente espera por ele parada o dia inteiro. Então vocês já podem imaginar o que acontece com uma pessoa que passa o dia inteiro na mesma posição, no mesmo lugar, bonitinha, que precisa comer, fazer certas coisas, né, que a gente faz no dia a dia, e ela não faz, ela fica ali estática. Então é perturbador pra caramba. Fora que ela é extremamente obsessiva por ele, e muito. Então ela tem muitos pitis durante a trama, ela faz muito escândalo, muito espetáculo. Enfim, gente, é surreal a atuação daquela menina. E o filme é, ó, maravilhoso. Eu achei que nunca mais, que é exagero, mas eu achei que ia demorar muito pra eu ver um filme de terror que realmente me impactasse, e esse realmente me impactou. Então fica aqui de indicação pra vocês o filme Obsessão, que está nos cinemas. Um filme que eu assisti, que eu estava ansiosa, demorei um pouquinho, mas finalmente veio aí. Eu assisti o filme do Michael. E eu vou falar aqui resumidamente o que eu achei dele. Eu sou muito fã de Michael Jackson, mas não dá pra passar o pano 100% pra esse filme. Ele me pareceu muito uma timeline dos eventos que aconteceram com ele desde a infância até momentos ali meados do lançamento de Thriller. Basicamente é um resumão, que inclusive eu acho que nas plataformas gratuitas ali tem pessoas que fazem documentários bem melhores que o filme, inclusive, que contém uns dados, umas curiosidades que a gente não sabia. Mas basicamente a gente acompanha o pequeno Michael, a forma como ele era tratado pelo pai. Inclusive eu acredito que o núcleo principal da história, o foco da história é justamente isso, o que o Michael sofreu nas mãos daquele pai escroto dele. Realmente isso tem no filme e é o que sustenta meio que a trama ali até o final. Mas basicamente é como se fosse um documentário barra filme que mostra aí os lançamentos das músicas, como foi mais ou menos a concepção ali das músicas que ele criou, as parcerias que ele fez, como que ele fez pra se desprender ali do pai dele, né, que foi um processo muito difícil, muito chato assim pro pai dele aceitar, né, que o Michael queria andar com as próprias pernas dele, digamos assim, se desvincular do pai dele. Também mostra o acidente que ele teve lá, né, na gravação do comercial da Pepsi.
Então, assim, é um filme bem timeline mesmo, bem resumidão. Eu acredito que vai ter aí um outro filme contando a outra parte da história dele. Não sei se vai abordar as polêmicas, né, do Michael, mas é um filme que homenageia muito ele, realmente, sim. Nos faz relembrar coisas lá, os lançamentos dele, as músicas. Também para quem não conhece, passar a conhecer um pouco do que foi a vida do Michael, mas é um filme bem resumido, tá, gente? Resumido e eu digo que até acelerado. Tem coisas que foram bem atropeladas, assim, só pra mostrar, tipo, ele sofreu abuso na infância, o pai dele era violento com ele, pá, fez sucesso aqui. Aí, adolescente, ele criou, que gostava muito de animais, ele não tinha amigos, não brincava com os irmãos, mas ele tinha uma relação muito boa com a mãe, via filme com ela, etc. É bem acelerado mesmo, do jeito que eu tô falando aqui, tá? Mas vale a assistida se você gosta do Michael, tem curiosidade de conhecer um pouco, bem pouco, assim, sobre ele, porque tem muitas coisas que são bem mais interessantes sobre a vida do Michael Jackson que você encontra, inclusive, no YouTube. Então é isso, gente. Essas foram as minhas impressões sobre o filme do Michael. Não é um filme de todo ruim, mas eu achava que a abordagem dele seria um pouco diferente. Mas é só minha opinião. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe seu like, a sua inscrição, ativa o sininho pra não perder nada. E eu vou voltar mais vezes com esse quadro de compilados de coisas que eu assisti com a minha opinião. Então é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo.